que é a função dessa campanha, basicamente? Conscientizar sobre o câncer de mama, né? Estimulando as mulheres a realizarem aí os passos, né? Diversos passos para diminuir a chance de ter o câncer de mama, certo? E não só diminuir a chance de ter o câncer de mama, como também descobrir o câncer de mama quando ele ainda está pequenininho, quando ele ainda está no começo, porque aí nessa fase a gente tem mais chance de cura, né, de ficar curada da doença. Então, o câncer de mama tem cura, sim. 95% das pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama, elas ficam curadas. Mas para isso acontecer, né, para aumentar a chance de você ficar dentro desses 95%, você tem que descobrir o câncer quando ele ainda está pequenininho, quando ele ainda não dá sintomas, tá bom? Fala-se muito sobre os sinais, né, na mama para você observar e, se você perceber, você procurar atendimento médico. Mas esses sinais aparecem quando o câncer já está avançado. Então, mais importante do que saber esses sinais é fazer a prevenção com a mamografia, certo? Então, hoje o Ministério da Saúde se alinhou com a Sociedade Brasileira de Mastologia, que já recomendava, né, há alguns anos a mamografia a partir dos 40 anos, e o Ministério da Saúde ainda tinha um modelo de prevenção ainda arcaico, que era começar a fazer mamografia a partir dos 50 anos e até os 69. Então, esse ano houve uma mudança, né? O Ministério da Saúde modificou esse protocolo de prevenção do câncer de mama pelo SUS, né? Que seria o início da mamografia a partir dos 40 anos e a realização até os 74 anos. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é fazer a mamografia anualmente, certo? Uma dúvida frequente é sobre a questão da ultrassonografia mamária e da ressonância mamária. Qual seria o papel delas no rastreamento e por que a gente não usa elas ao invés da mamografia, já que a mamografia tem radiação, né? Pois bem, o motivo é simples. Quando a gente fala de rastreamento, rastrear significa investigar, mesmo na ausência de sintomas, ou seja, investigar na mulher que não está sentindo nada, que palpou e não sentiu nódulo, que não tem retração, que não tem secreção, que não tem nada, ela não está sentindo nada, mas o câncer já pode estar lá. Então a gente vai fazer um exame para rastrear, investigar nessa paciente que não está sentindo nada e que tem um risco que a gente chama de habitual ou baixo risco, que é aquela que não tem fatores de risco importantes. Então, para essa mulher que não está sentindo nada e não tem histórico familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, múltiplos cânceres na família, ou seja, um paciente de baixo risco, a gente vai... E também não tem histórico anterior, ela mesma de ter tido câncer de mama, né, na outra mama, ou seja, um paciente de baixo risco, ela começa a fazer o rastreamento a partir dos 40 anos. O rastreamento é feito com mamografia e a gente só vai pedir ultrassonografia para complementar, ou seja, caso a mamografia fique com dúvida na hora do exame, principalmente quando as mamas dessa mulher são densas. Mamas densas são mamas que são mais, eu vou dizer assim, elas têm mais tecido mamário do que gordura, certo? Então elas são mais durinhas, entre aspas, mais firmes, geralmente. Na hora que a gente vai palpar, a gente sente mais o tecido mamário, glandular, certo? Pois essa paciente que tem esse tecido mamário mais denso, né? Muitas vezes a mamografia vai ficar na dúvida se aquela região ali alterada é um nódulo ou se é só tecido mamário sobreposto, né? Ou ainda se é um cisto. Aí nesse caso a ultrassom é excelente para a gente poder tirar a dúvida, certo? Então, ultrassonografia não é exame de rastreamento de câncer de mama, ou seja, ela não substitui a mamografia para investigar uma mulher que não está sentindo nada, ok? Mulher que não está sentindo nada, mais de 40 anos, baixo risco, faz mamografia todo ano, a partir dos 40 anos, e enquanto estiver conseguindo caminhar até a máquina de mamografia, deve fazer todo ano. Agora, se a paciente
alguma coisa na mama. Ah, doutora, eu palpei aqui, senti um carocinho bem aqui. Ah, doutora, eu tava aqui sem fazer nada, de repente saiu um sangue do meu mamilo, saiu uma água transparente. Aí sim, aí a gente vai fazer o exame para diagnóstico. Aí é diferente, aí a paciente está sentindo alguma coisa, certo? E aí nesse caso, a gente vai ter a mamografia diagnóstica, ou seja, que ela é feita direcionada para essa queixa, e também a ultrassonografia diagnóstica, que vou usar para diagnosticar o que é aquilo que foi sentido, né? Ou no autoexame, que a paciente se examinou, ou no exame do profissional de saúde. Aí, sim, a ultrassonografia está sempre indicada nesses casos, porque, inclusive, ela é ótima para diferenciar nódulo de cisto, que vai nos ajudar, inclusive, a definir conduta, né? A decidir o que fazer naquele caso. Então, é muito importante saber disso. Mulheres com menos de 40 anos, geralmente as mamas são mais densas, então a ultrassonografia é o exame de escolha para investigação. Ah, estou sentindo alguma coisa, eu acho que tem um nódulo, ou a profissional, né, enfermeira, médica, palpou e falou, oh, parece que aqui tem um nódulo ou um cisto, aí a ultrassom está super indicada, certo? E nas pacientes que têm alto risco para câncer de mama, que são aquelas que têm histórico familiar de câncer de mama, parentes de primeiro grau, câncer de ovário, síndromes genéticas que causam vários cânceres, né? Tem uma síndrome que causa câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de ovário, de endométrio, intestino. Então essas pacientes que são de alto risco para câncer de mama, inclusive aquela que também já teve câncer de mama na outra mama, essas é diferente o rastreamento. O rastreamento ele vai começar 10 anos antes da idade do diagnóstico da pessoa, do parente de primeiro grau que teve o câncer. Então vamos supor, você tem uma irmã que teve câncer de mama aos 47 anos. Parente de primeiro grau com câncer de mama, pois você tem que começar a fazer o rastreamento a partir dos 37 anos. E esse rastreamento a partir dos 30 anos, algumas literaturas falam 30, outros 35, já é feito com mamografia, certo? Então aí a partir desse caso seu dos 37 anos, começa a fazer o rastreamento. Aliás, a irmã teve câncer com 47, você começa a fazer o rastreamento com 37. Rastreamento anual com mamografia e ultrassonografia complementar sempre que indicado, né? Normalmente já vai ser feito mesmo na paciente com mamas densas, com menos de 40 anos, ou pode esperar o resultado da mamografia, e aí se a mamografia disser complementar com ultrassonografia, a gente pede a ultrassom, tá certo? Muito bem. E a ressonância também pode estar indicada em alguns casos, quando você tem esse risco de histórico, né, por causa do histórico familiar ou histórico pessoal, e tem mamas muito densas, faz a ressonância magnética da mama. Aí nesse caso, para essa paciente que tem histórico familiar, que tem que começar a rastrear mais cedo, que tem que fazer ressonância, aí ela tem que fazer esse rastreamento com o especialista, com o ginecologista, com o mastologista. Por quê? Porque agora, nesse caso, é diferente. Eu tenho um paciente que tem mais risco, eu tenho que ficar mais de olho, tenho que observar mais e tenho que pedir exames, algumas vezes, né, esses exames de maior custo, como a ressonância. Então, nesse caso, acompanhamento com o especialista. Paciente de baixo risco, não tem histórico nenhum de câncer na família, aí a mamografia vai ser pedida na UBS pela enfermeira, pelo enfermeiro. Não precisa ser numa consulta médica para você obter esse pedido. Você vai fazer o seu exame, e se o exame vier com alteração que exige investigação, né, que seria a partir da categoria PIRADS 3, aí a enfermeira ou enfermeiro da UBS vai te encaminhar para o ginecologista ou para o mastologista, tá? Dependendo do resultado. Então, essas informações são importantes porque fica às vezes meio solto, faça o autoexame, se examine, mexa na sua mama, faça mamografia, mas esses detalhes, eles são muito importantes, porque eles fazem diferença. Quando você sabe direitinho como é que você tem que fazer, você se cuida melhor, tem mais chance de ficar curada caso você tenha câncer, né? E também você fica mais informada para saber solicitar o seu direito, né? Se você sabe que agora a mamografia pode ser feita pelo SUS a partir dos 40 anos e que se você
ser feita anualmente, aí você vai conseguir já ir para o UBS sabendo o seu direito e solicitando, né, que o seu direito seja exercido, tá bom? Isso porque eu falei no começo, né, que o Ministério da Saúde se juntou à Sociedade Brasileira de Mastologia e está falando agora para fazer a partir dos 40. Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia fala anualmente a partir dos 40. E já o Ministério da Saúde fala de 2 em 2 anos. Só que agora, com essa nova legislação, além de começar com 40 anos no SUS, fica obrigatório o rastreamento de 2 em 2 anos. Mas ele pode ser feito anualmente se a paciente pedir. Então, se você pedir, no ano seguinte, você tem direito de fazer, mesmo que você tenha feito no ano anterior, tá bom? Então, esse foi o intuito desse vídeo, ou desses vários vídeos, porque talvez tenha que dividir. E estamos aqui para continuar passando informação de qualidade, porque mulheres informadas são mulheres que se cuidam melhor e que vivem mais